Rogério Corrêa já chegou, tá aqui. Já está, ele está sem boné, o Rogério Corrêa. Vai, não. Somos dois rebeldes, né? Eu acredito. Rogério. Aê! Muito bem, Rogério. Vamos ficar com os bonés. A guerra dos bonés. É a guerra dos bonés. Nós vamos ter que preparar um já sem anistia. Sem anistia é bom também. Muito dele, porque nós vamos ficar uns 6 meses discutindo aqui no Brasil a prisão do Bolsonaro, né? Vai dar pano para manga. Vamos ter que botar um aqui do sem anistia também. Mas esse bem. Isso é pautar o debate, porque o grande assunto do ano é esse. Ontem nós estivemos aqui com a abertura e estava presente o Xandão, nosso ministro Alexandre de Moraes, estava Barroso e estava também o Paulo Gonet. Eu cheguei a perguntar para o Paulo Gonet como é que está, porque nós tivemos lá, no final do ano passado, nós, que eu digo, deputados e senadores da CPMI, do Bloco Progressista da CPMI. Estava a nossa senadora Elisiane Gama, Soraya Tronic, estava o Humberto Costa, também Jandira, eu, o pastor Henrique. E nós, no ano passado, perguntamos a ele como é que estava o andamento. E ele tinha dito mesmo que iria esperar o retorno do judiciário para não apresentar denúncia que ficasse lá muito tempo esquentando no Supremo. Ao apresentar a denúncia, o Supremo já teria que estar pronto para pautar. De fato, o Barroso disse que já está pronto, aguardando, né? E o Paulo Gonet esperava também, ainda não tinha chegado para ele, a denúncia da Polícia Federal, aliás, o indiciamento da Polícia Federal, o inquérito. Agora ele já tem o inquérito do roubo das joias, já tem o inquérito da falsificação do cartão de vacina, já tem o inquérito do golpe. Então ele vai apresentar a denúncia provavelmente esses dias, viu? Com certeza de fevereiro não passa, mas eu acho que já está próximo. E eu perguntei para ele, doutor Gonet, como é que está o andamento lá da análise? Ele falou, não, agora já está bastante avançado. Não quis dizer data, mas que já está bastante avançado o estudo. Como a gente sabe que o estudo não tem outra, senão a culpabilidade da tentativa de golpe, podemos dizer que a denúncia de Bolsonaro está próxima. E ontem eles estavam muito preocupados com isso. Faziam gracinha com Lula em relação a preço de alimento, como se não tivesse tido fila do osso no governo Bolsonaro, que são muito cara de pau. Mas quando a gente gritava sem anistia, o silêncio era geral, porque estava ouvindo lá o sem anistia, o Barroso, Alexandre de Moraes, Paulo Gonet. Eles estão apertados, acho que serão aí, pelo menos de fevereiro a agosto, muito debate. E nós precisamos de mostrar que realmente foi uma tentativa de golpe que não se consolidou por pouco. Usar as provas todas que a Polícia Federal já colocou, outras que virão na PGR, as da CPMI, para mostrar à sociedade que, de fato, eles não podem ficar impunes depois de tentar acabar com a democracia no Brasil. Acho que esse vai ser o debate desse mês. Ou seja, então, antes do Carnaval, a gente vai ter Bolsonaro réu. A denúncia vai chegar no Supremo. É isso, né? Então... É uma boa. Em Carnaval, nós vamos ter que fazer o boné do sem anistia e trabalhar isso. Eu acho que a gente precisa de fazer isso muito na sociedade, e não é por um problema, como eles dizem, de revanchismo ou etc. Não. É porque, de fato, foi muito grave, né? Eu acompanhei a CPMI, eles não deram um golpe por muito pouco, mas eles tentaram, e olha, eu costumo dizer, eles continuam tentando. Vocês veem que o Bolsonaro não abre brecha para dizer que existe outra alternativa no Brasil. Ele fala que a alternativa é ele será candidato, ninguém mais pode ser. E não é só marcação de posição, ele fica alimentando esperança de que até o Trump pode resolver isso. Depois ele alimenta esperança, ele vai vir uma anistia. Hoje ele está alimentando esperança que vai mudar a lei de inelegibilidade da ficha limpa. O problema é que, primeiro, o Supremo não vai permitir isso, porque o que vale ele, né, o crime que ele cometeu foi diante do que está posto. Mas eles vão alimentando sempre algo que dê a base ultra-radical deles
o sentido de que o defenda de qualquer forma, e de qualquer forma é principalmente fora da democracia. Então, eles sempre alimentam a ideia de que pode haver um levante ou alguma coisa que impeça ou que faça que o Bolsonaro ou seja candidato ou até que seja ungido aí, sei lá por quem, para voltar com um regime autoritário no Brasil. Então, eles não desistem dessa tática. Então, é preciso que, durante esse tempo, a gente ganhe o debate na sociedade. E, ao mesmo tempo, o governo precisa de mostrar também o que já fez, as obras que serão, né, inauguradas agora do PAC, as políticas sociais que estão sendo entregues. Então, acho que vamos ter duas formas, duas principalidades este ano. Uma, o debate da democracia, e outro, o governo também mostrar a que veio o que está fazendo. E projetos de lei que sejam positivos aqui para a Câmara, né, no sentido de dividir renda, os R$5.000 de imposto de renda. Acho que nós temos que ter uma ofensiva também de projetos positivos que dominem o debate político e não mais as pautas bolsonaristas, que são sempre cheias de armadilha e que, em geral, não interessam nada ao povo brasileiro. Muito bem. Rogério, como que você avalia a eleição do Hugo Motta? Vai ter um relacionamento, o Hugo Motta, né, presidente da Câmara, vai ter um relacionamento melhor com o presidente Lula? É muita diferença do que o Arthur Lira? Qual que é a sua expectativa em relação à gestão do Hugo Motta na presidência da Câmara? Só para agregar, Rogério, o que a gente falava aqui, antes de você chegar, de alguns sinais que o Hugo Motta deu e que nos pareceram entusiasmantes. E dizer, ainda estou aqui, ainda estamos aqui, ele fazer o sinal do Ulisses com a Constituição, ele levar a avó, o Felipe lembrava lá para falar que a mãe, né, que votou no Lula, ou a avó, não sei exatamente quem. Enfim, dentro desse contexto, a pergunta da Adri também está embalado, porque a gente conversou um pouco sobre isso aqui. Eu acho que, além disso que você colocou, vamos lembrar que ele citou o Ulisses Guimarães dizendo que tem ódio e nojo da ditadura, que também é muito forte. E eu acho que tem uma diferença crucial, além desses sinais que vocês viram, da relação que ele tem lá na Paraíba com o próprio governo do presidente Lula e as forças progressistas. Nós tivemos condições de, na eleição do Hugo Motta, ter um debate mais claro com ele sobre quais eram as nossas pautas e o acordo que nós fizemos entre a nossa bancada e ele. Isso não foi possível fazer com o Lira. Por quê? Porque o Lira, quando nós entramos, já estava muito forte. O Lira já era o vitorioso. Não precisava, vamos dizer assim, sequer do PT. É claro que precisava para ter uma boa relação com o governo. Mas do ponto de vista de ter os votos para ganhar a eleição, o Lira já tinha ganhado. Então, o debate com ele foi, de certa forma, diferente. O debate com o Hugo Motta, não. Ele precisava construir a candidatura dele. E aí foi essencial que a bancada do PT fizesse esse diálogo, colocando claramente alguns pontos. E um dos pontos que nós colocamos muito nitidamente foi o ponto da democracia, que não podia prevalecer no Brasil uma tese de que a tentativa de golpe fosse simplesmente varrida do contexto e que não houvesse punição. Ele tem muita consciência disso, a discussão foi muito bem feita com ele. Outra questão é também a necessidade do Brasil hoje ter pautas positivas que nos façam passar de momentos que são turbulentos, principalmente no mundo, com a eleição do Trump isso piorou, e que nós precisamos de pautas aqui que façam o Brasil continuar crescendo, que cresça o PIB, mas divida a renda, que melhore as condições para que diminua a taxa de juros, que o dólar não fique nas alturas. Tudo isso precisa de um ambiente também que crie as condições para isso. Eu acho que ele também tem consciência disso. Então, nós esperamos aqui na Câmara tempos melhores. Eu não posso dizer pelo Senado, mas não tenho a mesma tranquilidade que teria para dizer que aqui na Câmara nós vamos ter tempos melhores. Não sei no Senado. Aí eu não sei como é que foi conversado da bancada, qual a proximidade que se tem com o Davi Alcolumbre, mas ele
já foi muito ofensivo, principalmente nas questões das emendas, né? Me pareceu um discurso de que a emenda é imexível, que ele quer, se possível, até ampliar o processo de emenda. Então, não sei como é que isso vai ser a relação, que depende também do Supremo Tribunal Federal. E o STF está convicto que não pode passar por cima da Constituição para permitir qualquer tipo de relação de emendas parlamentares, se ela não tem transparência, se ela não é feita dentro da legalidade constitucional. Então, isso pode ser um caminho de atritos maiores, principalmente no Senado. Rogério, a nossa avaliação estava no caminho certo, né, Felipe? eu dizia para o Renato que achava isso mesmo que você está confirmando, que a relação se inverteria, teria uma relação melhor na Câmara e pior no Senado. Era o contrário com o Rodrigo Pacheco e com o Lira. Mas a minha dúvida agora é na divisão das comissões, porque tem algumas coisas que parece que não foram fechadas da forma como sempre são. É claro que a maior bancada tem o direito de escolher primeiro, então seria o PL, né, que, pelo que eu estou vendo, vai escolher a saúde, né, e não a Constituição e Justiça. Aí caberia o PT, a Constituição e Justiça. Como é que está essa divisão das comissões aí dentro, Rogério? Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça ela ficou um ano com o PT, um ano com o PL. Agora o acordo que tem, ele vai ficar um ano com o Centrão. E aí não sabe se é MDB ou se é União Brasil? Isso, ainda não sabe quem, mas com certeza a expectativa nossa é que seja alguém ponderado. Nós não teremos lá alguém para fazer pautas que são contrárias às pautas que o próprio Hugo Mota tem assinado, né? Ele não quer lá pauta de costume, pauta de atrito, ele quer pautas que avancem o Brasil. Então isso na CCJ nos dá, de certa forma, uma tranquilidade. Agora depois, aí vem na proporcionalidade. O PL escolhe as duas primeiras. Uma provavelmente a saúde e a outra provavelmente as relações exteriores. Eles estão querendo emplacar o Eduardo Bolsonaro. O PT faz a terceira escolha e o PL faz a quarta. Então, aí é que, vamos dizer, mora o perigo. Vamos ver qual que o PT escolhe. Eu tenho defendido que a escolha aí deveria ser da educação. Do ponto de vista do fator positivo. A educação, esse ano, nós vamos ter pautas muito importantes. O ministro acabou de lançar o programa, né, ano passado, Pé de Meia. O presidente Lula assinou agora um reajuste do piso nacional salarial da educação básica. Nós temos o Plano Nacional de Educação, PNE, para ser votado. Eu acho que é uma pauta muito importante e, além do que, nós provavelmente no Senado também teremos a Tereza Leitão como presidente da Comissão de Educação. Nós podíamos dar uma principalidade em 2026 à educação. Agora, tem também a pauta econômica, que é importante, e a fiscalização, que também nós não podemos deixar de levar em consideração para isso não ir inviabilizando o governo, etc. Então, essa opção nós ainda vamos fazer dentro da bancada. Qual que nós pediríamos primeiro? E aí é um jogo também de ver com os outros partidos que são aliados, quais as que eles vão escolher posteriormente, que também não precisa necessariamente ficar com o PT, desde que a gente tenha aliados lá, é importante também para uma certa tranquilidade nas comissões. Né? Esse ano também é o ano da COP30, né, Rogério? E aí talvez a de meio ambiente seja importante também. Também tem importância, meio ambiente é importante também. Mas meio ambiente, não estou vendo eles também querer muito essa pauta. Eu acho que nós podemos ter, se não ficar com o PT, um aliado também nessa pauta. E aí tem muitos aliados para isso importantes. Né? Enfim, de toda forma, o PL é a maior bancada, então não tem como você também se esquivar de ter problemas nas comissões. É um direito que eles ganharam com a eleição. Isso é até um aprendizado para o povo brasileiro da importância que tem a eleição também para o Congresso Nacional, né? Não ser distanciada, como é hoje, da eleição presidencial, onde você faz um presidente e a minoria do presidente é muito grande no Congresso. Isso também é importante da gente já ir debatendo como é que a gente aumenta as nossas bancadas daí para frente, além
da eleição do presidente Lula em 2026, que é prioridade absoluta nossa. Rogério, você destacou aí que a Comissão de Educação, isso porque o governo está fazendo ações muito importantes nessa área. Quer dizer, é o ministério que acertou mais, é isso? O Ministério da Educação é aquele que está conseguindo gerar marcas, que está conseguindo sair ali da zona cinza, né? Porque parece que está tudo muito regular, muito sem tesão, sabe? Sem motivar o povão. Você acha que o Camilo é o cara que está junto com a Haddad, talvez? Não sei. Aí eu queria ouvir tua avaliação. Aí é pessoal, não é de bancada, não é de... Sim. Bem, eu sou suspeito que é a minha área, então eu sempre dou prioridade. E acho que realmente a educação é algo fundamental para o povo brasileiro, etc. Embora não seja apontado em pesquisas como o grande problema que o povo vê. Talvez porque a gente já tenha avançado, não apenas agora nesse governo, nós tivemos vários governos, inclusive do Lula e da Dilma, que avançaram muito, né, com a Haddad tendo sido ministro e outros ministros da educação que foram excepcionais para a gente. Mas desde a Constituição de 88 até hoje, nós conseguimos ter uma marca na educação brasileira que foi torná-la em grande volume pública, aumentando a abrangência tanto das universidades federais, institutos federais, mas também da educação básica. Então, nós criamos um mecanismo de educação pública muito forte no Brasil, seja nas redes municipais, nos estados. Eu acho que ainda neste caso temos que avançar muito, em especial na educação infantil. Ainda há um déficit de vagas muito grande. Isso foi demonstrado nas eleições para prefeito. Belo Horizonte, por exemplo, uma discussão que nós fizemos o tempo inteiro. Nós precisamos de educação infantil de tempo integral. Isso não é uma realidade brasileira e nem nos grandes centros de serem integrais, de ser uma educação integral, tempo integral na escola. Então, nós precisamos avançar na educação básica, especialmente na educação infantil, prefeituras, e, é claro, aumentar os institutos federais. O presidente Lula fez isso agora. Nós ampliamos os institutos federais e as universidades também. Se você fizer um quadro comparativo com o que era o bolsonarismo na educação, aí a gente ganha de 1.000-0. É porque realmente o que eles queriam era destruir a educação pública. Então nós estamos reconstruindo, mas dando avanços. Pé de meia foi um avanço. Então não tenho dúvida que na educação a diferença entre um governo e outro é nítida. E eu acho que isso é uma marca importante, sim, do nosso governo. Mas avançamos também na saúde, por exemplo, embora se diga pouco, mas se você pensar bem, ver o que foi o Bolsonaro durante a pandemia. Então, 700 mil mortes no Brasil, vacina. Olha, Rovai, esse negócio de eleição, eu vi o Kassab falar, se fosse eleição hoje, o Lula não ganharia. Primeiro que as pesquisas não dizem isso, né? Agora saiu uma desmentindo o Kassab, dizendo que se a eleição fosse hoje, o presidente Lula se elegeria. Mas o problema não é a eleição hoje, que é a perspectiva que você tem para frente. E se você fizer um quadro comparativo, e a eleição vai ser muito isso, porque ela é uma reeleição do presidente Lula, vira, de certa forma, um plebiscito entre o que é o Lula e o que foi o governo passado. Fazendo comparações, em todas as áreas, a gente derrota o bolsonarismo. Então, seja na área da democracia, da saúde, da educação, então nem se diz. Então, eu acho que fazer da educação um espelho em 2026 é importante, são muitas pautas. Mas eu estou muito tranquilo de que o governo, o Lula está muito firme nisso, está muito bem de saúde, muito firme. Vai viajar ao Brasil, isso é importantíssimo. E nós temos que fazer o nosso papel aqui. O Lindbergh acabou de mandar uma mensagem para a gente. Não deixe de se inscrever aí para fazer o debate político também no plenário da casa. Então, acho que está todo mundo muito disposto mesmo a colocar os pingos nos is, a ser mais ofensivo na disputa. E olha, 6 meses mostrando que eles tentaram para dar um golpe no Brasil, inclusive com possibilidade de até crimes, né, contra o presidente da República, o presidente do TSE. Foi um negócio assim, o vice-presidente da República, um negócio assustador.
Então, isso tudo estará sendo discutido agora. É papel nosso mostrar à sociedade o que são o que é o PL, o que são esses deputados e o que é o bolsonarismo, que é nitidamente uma vertente neofascista aqui no Brasil. Então, isso vai ficar claro para a sociedade. Muito bem. Tem algumas perguntas aqui. A Andréa Cristina diz: deputado, sobre o PL que o presidente Lula vetou, o pente fino do BPC e aposentados por invalidez, entendo sobre o BPC, mas aposentados por invalidez, ainda mais os que já passaram no pente fino temeroso. Lula atrai promessas. Você tem conhecimento dessa questão, Rogério, dos aposentados por invalidez? Pelo que eu sei, também houve veto. Então, isso foi corrigido no BPC, viu? Foi um dos pontos que nós conversamos com o presidente. Tanto a questão da invalidez, enfim, aquilo no BPC que retirava alguma questão, o presidente vetou, foi convencido disso. Uma parte no Senado, o próprio Senado retirou e outra foi vetada. Eu posso estudar com mais, vamos dizer assim, vou dar uma olhada mais rigorosa nisso, mas tenho quase certeza que também nisso houve veto. Tem mais uma pergunta da Andréia, que ela diz: CPI da Covid, o memorial das vítimas caiu no esquecimento. Nós, familiares, esperamos justiça. CPI da Lava Jato se acovardaram. Decepção. A Andréia tá brava aqui. Desculpa, eu acabei pondo na tela sem querer. André, questão da Covid, eu acho que é uma cobrança que a gente precisa de fazer PGR. Não dá para simplesmente esquecer todo o trabalho que foi feito no Senado da CPI da Covid, né? Então, isso, de certa forma, tem que retornar. A falsificação do cartão de vacina pelo Bolsonaro, embora não seja a análise dos crimes cometidos na Covid, mas dá também uma característica de como que eles tratam essa questão, né? Um presidente que falsifica um cartão porque não se vacinou. Ou seja, é um desprezo completo à vacina. Eu acho que isso também vai retornar no debate. Tem mais uma aqui. O Saulo Cruz diz: os parlamentares do PT precisam ir para o embate político comparando os governos Lula e o Bozo. É o que o deputado acabou de fazer, né? Hoje, por exemplo, foi divulgado o resultado do Enem dos concursos, que fortalece o quadro de servidores. O Enem dos concursos saiu hoje, né? Com certeza, Saulo. Em relação a essa questão dos servidores, a diferença da água para o vinho, né? Vamos lembrar que o Bolsonaro queria aprovar aqui com o Paulo Guedes a tal PEC 32, que seria a privatização do sistema público, não apenas de educação e saúde, mas em geral, inclusive a parte ambiental e até fazendária, até de segurança pública, tinha alguns pontos que eles permitiam a privatização. Então, era o serviço público liquidado, a PEC 32. E a resistência foi nossa. Eu fui da comissão que analisou a PEC 32, nós tivemos uma resistência enorme naquela época, conseguimos barrar. E hoje o que o governo faz é retomar as carreiras, negociou todas as carreiras no ano passado, um reajuste, deu um reajuste no primeiro ano de governo, né, e fez agora um concurso público muito importante. Isso para dizer de alguns temas que, aliás, a ministra, né, da Gestão, Esther Dweck, tem feito um belíssimo trabalho mostrando a diferença. Tem mais uma pergunta da Andréia sobre essa questão dos aposentados que ganham acima do mínimo, que não tem aumento real, né? Porque aumenta para quem ganha o mínimo e quem ganha acima do mínimo fica só com o aumento da inflação. E aí o que está acontecendo é que está juntando, né? Aquelas pessoas que pagaram mais não tem, estão recebendo quase o mesmo que quem pagava o mínimo. Como corrigir isso, Rogério? É realmente um fator que está sendo bem apontado. Como se dá o aumento do mínimo acima da inflação, os outros não necessariamente ficam acima da inflação e vai comprimindo. Eu acho que tem algumas coisas para corrigir nisso. Uma delas, o presidente já apontou, que é o imposto de renda e isenção até R$5.000. Isso também poderá ajudar uma fatia, né, dessa parcela da população brasileira, que então deixarão de pagar imposto de renda até
faixa de R$5.000. Essa o presidente Lula já vai enviar. Ela não corrige tudo, mas já melhora para essa faixa, que é um pouco esses que estão acima do salário mínimo e que acabam pagando também um imposto de renda. Nem não pagando, de certa forma, contribui também para o bolso dessa parcela da população, que é muito importante. E tem mais uma pergunta aqui, mais um comentário, né? Que ela diz, da Miriam, ela fala sobre a narrativa do magistério, é que o Bozo deu 33% de aumento aos professores. Sabemos que foi obrigado, mas não adianta, pegou, agora só existe no papel. Na verdade, é uma lei do próprio presidente Lula, de 2008, que instituiu o Piso Salarial Nacional da Educação e instituiu também o reajuste anual. Esse reajuste é uma regra que o Ministério da Educação anuncia todo ano. Esse ano anunciou 6,27%. E no governo Bolsonaro, por causa do arroxo que era muito grande, e também dos recursos que entraram e da pandemia, teve um ano que deu um reajuste de 22% na lei, que é uma lei do presidente Lula. Então, isso precisa ficar claro. Quem criou o piso e quem concede o reajuste é essa lei de 2008 do governo do presidente Lula. O resto é balela de bolsonarista, que fez de tudo para terminar com a educação pública brasileira. A gente lembra disso, em especial nas universidades, né, que eles chamavam de balbúrdia e assim por diante, querendo transformar tudo em serviço privado. Tem tempo para uma última pergunta, Adri? Dá, se o deputado puder. Claro. É rapidinho, é porque a gente viu toda a dificuldade que foi tentar aprovar a PL das fake news. Nem o todo-poderoso Arthur Lira conseguiu colocar em pauta, e ele queria. Eu me lembro que ele queria colocar, mas houve uma pressão gigantesca das Big Techs. E eu estou vendo um movimento para mudar o nome, para ter uma estratégia de comunicação, em vez de ser PL das fake news, ser PL da defesa da família. Tem uma mudança aí. Eu queria que você falasse sobre isso, Rogério. Como é que está a possibilidade de aprovar esse PL e como é que é essa estratégia de mudar o nome do PL para facilitar essa aprovação? Bem, é um projeto de lei muito importante. Eu fiquei, inclusive, responsável pelo governo para, junto com o deputado Orlando Silva, que era o relator, acompanhar a aprovação. O presidente Lira chegou a colocar a votação do regime de urgência. Nós ganhamos o regime de urgência, mas com uma diferença muito pequena que não nos levaria a garantia da aprovação, né, dessa regulamentação. Então, nós tivemos que recuar naquele instante e não criamos clima para aprovação. A ideia agora é demonstrar que isso passa a ser uma necessidade do país ainda maior. Agora, existe também hipóteses sendo levantadas, inclusive do governo fazer uma medida provisória e depois nós voltar à medida provisória. Seria uma medida mais de força. Ou o próprio Supremo Tribunal Federal encarar essa questão de maneira mais rígida. Eu acho que todas as duas são hipóteses levantadas, porque o que não pode é ficar neste patamar que está, onde a mentira é a regra, né? E aí, com posições do Elon Musk e agora também do pessoal da Meta, de fazer uma ofensiva de extrema-direita, não só nos Estados Unidos, para o mundo inteiro, nos coloca na necessidade de preservar o sistema democrático. E você não preserva o sistema democrático com a mentirada que se coloca nas redes e com o uso dessas redes para bombar as fake news, que na prática é isso, mexendo em algoritmos e outras coisas que a gente tem visto. Então, acho que nós vamos ter que encarar mesmo, viu? De alguma forma, mudando de nome ou não. Mas já tem um novo nome, não? Não tive conhecimento. Agora, tem muito deputado que é do próprio Centrão, que também é vítima dessas redes sociais dessa forma. Porque eles ficam na dependência da própria extrema-direita. Então, com a mentirada colocada, etc., os próprios eleitores que estão mais ao centro acabam influenciados e os deputados ficam receosos de perder os seus votos, tamanha é a ofensiva da extrema-direita nas redes. Então, eles próprios, muitos deles, gostariam que houvesse uma regulamentação
que tirasse a força da extrema-direita que está nas redes. E não está nas redes pelas ideias deles. Muito é por fake news, mas também por facilitação que tem essas plataformas, né, com as políticas extremistas. E isso a gente está vendo como exemplo do mundo inteiro, os Estados Unidos talvez o maior deles. Tem também aqui uma pergunta do Silvio Lima. Ele pergunta se foi parte do acordo PT a apoiar Alcolumbre e Mota não pautarem anistia nem impeachment de ministro no STF. Olha, sobre o Senado eu não posso falar se chegou a acordo. Agora, em relação à questão da anistia, nós fizemos, sim, uma conversa muito sincera com o Hugo Mota, no sentido de que isso não fosse pautado. Como que vai resolver isso, eu não sei. Eu vi o Hugo Mota dizendo que talvez coloque isso para debate primeiro no Colégio de Líderes. E, pelo que eu tenho visto, a maioria dos partidos não quer fazer esse debate aqui na Câmara no momento desse. Me parece muito óbvio por que não querem. É porque o Supremo vai passar a fazer o julgamento agora. Então, enquanto o Supremo faz o julgamento com denúncias da Polícia Federal, a Câmara vai ficar discutindo anistia, que certamente eles vão incluir o Bolsonaro nela, que, aliás, o objetivo da anistia é Bolsonaro. Por isso é que hoje eles já começaram a mudar o lenga-lenga deles, que não é mais anistia. Eles nunca tiveram preocupado com esse pessoal que está preso lá. Isso é só para discurso. Bolsonarista é a coisa mais cínica que existe. Aliás, eles votaram no Van Hatten, ontem estava gritando Hugo Mota, Hugo Mota, Hugo Mota, no plenário aqui do Congresso, né? Mas votaram tudo no Van Hatten. Você vê que ele teve 30 votos a mais, quase, do que é o Novo. Então, eles agora, nessa questão, eles já estão parando de falar em anistia e estão dizendo para diminuir o tempo de inelegibilidade, para que o Bolsonaro fique inelegível 2 anos, olha o casuísmo, depois da eleição. Então, ele poderia ser candidato em 2026. Essa é a nova conversa deles aqui. Então, eles não estão preocupados com a anistia de ninguém, a não ser com a do Bolsonaro. É bom a gente compreender isso. Então, eu acho que eles já estão vendo que esse debate aqui na Câmara não vai prevalecer sobre a anistia. Não há clima para isso. Acho que o Hugo Mota não coloca isso em votação. O Colégio de Líderes não vai querer. Então, eles já começam a planejar outra ilusão para o gado deles achar que tem uma chance do Bolsonaro ser candidato. Tudo é para o gado achar que tem uma chance e se abraçar em qualquer coisa para ir radicalizando o discurso. É a velha tese golpista dos bolsonaristas que eles usaram durante os 4 anos que o Bolsonaro governou e depois que ele perdeu a eleição. Então, o golpismo ele é incentivado por esse tipo, né, de esperança, entre aspas, que eles querem dar ao gado ultra-radicalizado. Agora, só as últimas aí, vou liberar o deputado, mas tem uma mensagem do Roberto Abreu, que acabou de, inclusive, se tornar membro, muito bem-vindo. Ele diz: deputado Rogério Correia, meu candidato de todas as suas candidaturas, tenho admiração por você, moço, somos mineiros, vai. Olha, Roberto, obrigado, viu? Você é de onde, Roberto? Se puder escrever para a gente. Qual a parte da nossa querida Minas Gerais? Mas um abraço para você, viu? E agradecer e você, o Felipe, o Renato, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na Fórum, conversando com vocês nesse momento importante da conjuntura. Muito bem. Tem mais uma aqui, se me permite, a Célia Rocha diz: deputado, e sobre o orçamento, LOA, sobre os reajustes dos professores das universidades federais? Olha, Célia, é o seguinte, o reajuste está concedido através dos planos de carreira e da discussão que foi feita, tá? Só que para conceder o reajuste precisa aprovar a lei orçamentária. Essa é a prioridade absoluta nossa agora. O presidente Lula conversou isso, inclusive, com o Hugo Mota e Davi Alcolumbre para dar celeridade ao processo de aprovação da lei orçamentária. Quando aprovar a lei orçamentária, os reajustes de todas as categorias, incluindo, claro, da educação, serão retroativos a janeiro. Então, se nós aprovarmos agora, em fevereiro, vocês vão receber o salário de fevereiro
com o reajuste também de janeiro e fevereiro acrescentados ao salário. Ok? Muito bem, queria agradecer muitíssimo, Rogério, por estar aqui. Então, um bom trabalho aí na Câmara. Obrigada. Obrigado, Dri, Renato, Felipe. Um prazer falar com vocês. Estamos aí à disposição, sempre na luta. Estarei em Brasília aí, deputado, dia quinta-feira e sexta. Dependendo de como for, se você estiver por aí, vou tomar um café no seu gabinete. Vem cá, é um prazer. Café que está meio caro, mas eu acho que deve ter aí café no gabinete. Mineiro, né? Um lá. Café mineiro. Café mineiro aqui de primeira. Mas Aliás, sem o açúcar, café mineiro lá de Espera Feliz, ele recebeu agora o título do melhor café do mundo. Olha aí, só. ó. Se pegar uma amostra desse café lá de Espera Feliz para a gente, que é uma terra muito boa. Espera Feliz é lá, divisa de Minas com o Espírito Santo. E eu fico esperando aí de onde que o Roberto era, depois ele mandar para a gente. Então, ele não falou aqui, deixa eu ver, conferir, mas Roberto, diga aí de onde você é. Beleza. Obrigada, deputado. Um abraço. Abraço, tudo de bom. Abraço.